Olá, o programa Debate Urbano começa agora e tem como proposta discutir com você temas em destaque na nossa cidade e que de forma direta interfere no dia a dia do nosso cidadão. Eu sou o vereador Toniolo e quero debater com você e o nosso convidado sobre o tema de hoje, Irã de Sanazar, o resgate da história de Osasco. Para tanto, nós trouxemos aqui nosso amigo empresário que conhece muito desse assunto, né, que é o Vrege Sanazar. Eu quero agradecer a sua vinda aqui hoje, Vrege, para que a gente possa bater um pouco, conversar um pouquinho aí sobre o Irã de Sanazar, que foi o primeiro prefeito da cidade de Osasco, né, e que recentemente aí nós tivemos aí o reempossamento, né, simbólico pelo menos, mas que teve o reempossamento. Antes da gente entrar propriamente na história do Irã de Sanazar, eu gostaria que o Vrege Sanazar falasse um pouquinho da sua história. Da minha? Isso. Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui falar do meu irmão. Do seu irmão? Mas fale um pouquinho, é um empresário. Não, eu não sou nada. Então fale para nós sobre isso. Como no meu discurso eu disse que eu não sou 1% do que ele foi. Vamos então, falar dos 99% dele, por favor. Me satisfaz mais. Então vamos falar sobre o Irã de Sanazar. Pois não. Eu queria que você discorresse um pouquinho, falasse para nós sobre a história do Irã de Sanazar. Ele veio, já nasceu aqui em Osasco, veio para cá, desde o começo. Ok. Osasco era um bairro da capital de São Paulo, pertencente ao subdistrito da capital. Ele, Irante, jovem, nasceu em Presidente Altino. Ali, aos 15 anos, ele foi chefe de escoteiros, ou seja, ele montou tropas de escoteiros. Tudo que você possa imaginar em termos de esporte, em termos de religião, ele tinha sempre o seu dedo. Ele era o criador das coisas, ele era um empreendedor, era dinâmico, ele era produtivo, sempre objetivando o bem comum, ou seja, a comunidade, a sociedade, a coletividade. Tanto é que no meu discurso agora, segunda-feira, inclusive nosso jornal Diário da Região vai publicar no sábado agora, eu digo que ele foi um entusiasta, ele foi um homem motivado pelo amor à sociedade, pelo carinho que ele dedicava ao semelhante e assim por diante. Ele foi, com o advento da emancipação de Osasco, depois de ter sido vereador em São Paulo, aos 25 anos de idade, ele foi o primeiro prefeito de Osasco, tomando posse no dia 19 de fevereiro de 1962. E ele quem estruturou toda a máquina administrativa, ou seja, da prefeitura de Osasco. Tudo que Osasco tem hoje, alguém deu um pontapé inicial lá atrás. E um deles, e talvez o mais importante, fora ele. Por quê? Porque se ele não lutasse pela municipalização, pela consolidação da emancipação, os prefeitos de São Paulo, Prestes Maia e Ademar de Barros, estavam loucos para tomarem novamente o bairro para ser reincorporado novamente ao território da capital. De modo, então, que o Irante ficou na história, fez história, porque ele consolidou a emancipação. E hoje, se Osasco é o que é, a quinta cidade do estado de São Paulo, o 13º PIB nacional, deve-se, repito, àqueles que deram um pontapé inicial lá atrás. Isso foi muito importante, então. Ele teve uma participação muito ativa, então, na questão da emancipação de Osasco, que consolidou, ajudou a consolidar essa emancipação. Ele já era vereador nesse período. Ele era vereador, deixou de ser, com o advento, repito, da emancipação de Osasco, foi eleito dentre 5 candidatos concorrentes com 51% da votação, diretamente pelo povo, ou seja, eleição direta do povo, não foi nomeado, não, ele foi eleito pelo povo como seu primeiro prefeito. Você lembra disso, Vrege? Era difícil ser vereador? Eu tinha 16 anos de idade. Já era o cabo eleitoral dele? Não só cabo eleitoral, eu era tudo. Era tudo. Mas era muito difícil, né? Para se disputar uma eleição na capital. Eu carregava o piano para ele tocar. Eu imagino, porque... Ele foi meu grande líder, além de irmão, né? Em termos políticos, ele foi o meu líder. E eu, em função disso, eu montei o jornal Diário da Região e logo em seguida, aos 27 anos, me tornei vereador da Câmara Municipal de Osasco. E como que se deu a eleição, no caso, de Irã de Sanazar à Prefeitura de Osasco? E quais as dificuldades que tinha o município nessa época? Totais, não tinha um centavo em caixa.
ele levou a sua mesa de trabalho como advogado da sua casa para o gabinete. Aliás, essa mesa está no Museu Dimitri Sansô de Lavaux, aqui na Avenida dos Autonomistas. Quem quiser conhecer, por favor. E ele não tinha, repito, um centavo em caixa para poder dar início à administração. Então ele contou com alguns amigos, dentre eles o Marrei Júnior, que cedeu o primeiro prédio, gratuitamente por um bom período. Contou com a ajuda do senhor Amador Aguiar, diretor-presidente do hoje Bradesco, na época Banco Brasileiro de Descontos S.A., cedendo mesas, cadeiras, pagou inicialmente os primeiros tributos. Quem pagou foi ele, das casas, do IPTU das casas da Cidade de Deus, e assim por diante. Então ele contou com bons amigos e em razão disso ele começou a governar. E a eleição propriamente dita de prefeito, teve muita concorrência, foi difícil? Repito, eram 5 concorrentes. 5. Antônio Menck, que era um homem de bem, era um homem muito correto, um outro senhor chamado Fuad Awada, por sinal primo do meu pai, e foi o segundo colocado, também um homem muito correto, muito rico, dono da grande maioria dos terrenos da época no centro de Osasco. Por exemplo, era dono do Porto de Areia do Jardim Piratininga. Para quem não conhece, Jardim Piratininga era um porto de areia. Onde está hoje o Rio Tietê, não era traçado como está hoje. Na época era um lago, vamos dizer assim, cuja extração de areia ali se realizava. Né? E o terceiro era um Donete Pepe, que era funcionário da Bromboveri, e um outro Nicolau Atra, também um empresário de São Paulo. Interessante, eu não conhecia esses... E ele obteve 51% da votação, ou seja, somava-se a votação de todos os outros 4 candidatos, não suplantava dele. 51% da votação, toda a votação da cidade ele conseguiu levar. E aos 30 anos de idade ele foi eleito prefeito. Novo, hein? Novo. Nós estamos recebendo hoje aqui nosso amigo Vrege Sanazar, falando aqui sobre esse resgate da história da cidade de Osasco, que foi o reempossamento de Irante Sanazar, o primeiro prefeito da cidade de Osasco. Se você quiser participar e enviar sua pergunta, basta acessar 958935075, formular sua pergunta pelo WhatsApp e nos enviar, que eu tenho certeza que o Vrege fará questão aí de responder a sua pergunta. Então, Vrege, o Irante, ele sofreu esse problema da cassação. Como se deu isso? Não houve cassação. Não houve cassação. Suspensão dos seus direitos políticos por um ato revolucionário. Isso sim. Porém, em 1964, os inimigos políticos, em se aproveitando da Revolução, fizeram uma denúncia no quartel, sem qualquer consistência jurídica. Simplesmente se estabeleceu ali um IPM, que é o Inquérito Policial Militar, que após terminar aqui em Quitaúna, foi parar na segunda auditoria de guerra, no Justiça Militar, foi sumariamente arquivado por falta de comprovação jurídica. Então, mas, como na época a baioneta calada falava mais forte do que a democracia, o que fez? O responsável pelo IPM prendeu os vereadores na época, todos eles. Em seguida, soltou com a determinação para que fosse à Câmara e votassem entre aspas, impeachment, entre aspas, mas não é bem impeachment, mas declarando o seu cargo vago. A vacância do cargo. Só que tem uma coisa, ele estava detido dentro do quartel de Quitaúna. Quitaúna, quem não sabe, faz parte do território do município de Osasco. E a lei orgânica na época dizia que o prefeito não poderia se ausentar do município mais do que 15 dias. Ele estava 19 dias incomunicável em Quitaúna. E houve uma arbitrariedade em votar a vacância do cargo, ele estando dentro do território do município. Porque na verdade ele estava aqui, mas estava incomunicável, não havia como Tanto é que depois ele voltou, ele reassumiu o cargo. Nesse período de vacância, ninguém assumiu o posto dele. O vice-prefeito. O vice-prefeito. Que era inimigo Figadal. Naquele tempo, não se votava... Votava-se separadamente, exato. Ou seja, hoje, você vota para prefeito, o vice acompanha. É uma chapa...
como governador escolhida. E como presidente da República também. Naquele tempo, votava-se individualmente. Ou seja, o mais votado para prefeito? Era... Não, para prefeito e para vice-prefeito. Ou para vice-governador ou vice-presidente da República. Então, os mais votados, tanto de prefeito como de vice, era que era escolhido. Perfeito. Né? Não coincidiu de ser um amigo dele, foi um adversário. Então, o candidato dele a vice-prefeito, chama-se Roberto Pinhatari, perdeu a eleição para o genro do Antônio Menck. Nossa, que eu não quero falar o nome agora. Não é necessário. Depois disso tudo, Vrege, a gente sabe que muita coisa passou, são 50 anos, e foi criado, foi instalado na Câmara Municipal a Comissão da Verdade, né? Que procurou buscar nos anais da história da casa e verificou realmente essa vacância, declarado vago o cargo. Isso posteriormente. Posteriormente. Toniola, permita, desculpe. Em dezembro, a Câmara, através de uma vereadora, foi à tribuna da Câmara e leu uma ata dizendo que ele havia sido cassado por corrupção, coisa que não era verdade. Nós procuramos a Comissão Municipal da Verdade, apresentamos a documentação comprobatória de que não houve isso, e agora ela pediu desculpas, a comissão pediu desculpas à nossa família, dizendo que houve um equívoco naquela interpretação. E foi mudada então essa interpretação para, ao invés de ser cassado por corrupção, mas sim declarado cargo vago. Mas eu acho que realmente foi importante essa Comissão da Verdade, porque se esclareceu os fatos. Só temos que agradecer, só temos que agradecer. Porque até então, qualquer um que conhece um pouquinho, que não conhece a história como você, imagina que da cassação. Toniolo, né? Você também é um advogado, não é militante porque você exerce a vereança. Você sabe perfeitamente, se não tiver consistência jurídica, não tem validade nenhuma. Nenhuma. E aí, mas o que fizeram com ele foi uma arbitrariedade. Mas que para a população acabava ficando como sendo cassação. Isso. E hoje provou-se, né? Por isso que é o resgate da história. Olha, eu não quero ser assim, desagradável com os nossos telespectadores, mas eu só diria o seguinte para os nossos amigos bem baixinho. Se disseram que ele era um ladrão e ele saiu como tal para alguns, quando ele morreu, não tinha dinheiro para pagar o caixão, porque ele era um idealista, ele não visava lucro, ele não visava dinheiro, o prazer dele é atender como advogado de graça 30, 40 pessoas por dia. Quer dizer, era uma pessoa que só abnegado para com a sociedade. Qual que foi o papel na área social enquanto prefeito do Irante Sanazar? Eu vou falar do aspecto cultural, administrativo, político, esportivo, tudo que você possa imaginar que se criou tinha o dedo dele. Por exemplo, a minha cunhada Janete Sanazar, ela foi a primeira das primeiras damas. O trabalho social que ela realizou, com a ajuda da sociedade, das damas da sociedade, entendeu? Fazia chá beneficente toda semana, arrecadava-se dinheiro, comprava-se, já que a prefeitura não tinha dinheiro, comprava-se o brinquedo para dar para a criança, comprava-se a cesta básica, comprava-se o cobertor e assim por diante. Nós estamos recebendo hoje aqui nosso amigo Vrege Sanazar. Obrigado pelo amigo. Nosso amigo, empresário Vrege Sanazar, falando aqui um pouquinho do seu irmão Irante Sanazar. Que me enche de muito orgulho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós temos aqui uma série de perguntas ainda para a gente poder conhecer um pouquinho dessa história, né, do reempossamento aí de Irante Sanazar como prefeito, né, mesmo ele já estando morto, né, como o reempossamento dele como prefeito simbólico aí da cidade de Osasco. Faremos um pequeno intervalo, mas voltamos já com o nosso programa Debate Urbano. Com o nosso programa Debate Urbano, hoje recebendo aqui Vrege Sanazar, falando sobre Irante Sanazar, seu irmão, né, que foi o primeiro prefeito da cidade de Osasco. Vrege, eu sei que o Irante, você tinha uma admiração muito grande por ele. Era meu líder. E foi além de irmão, de conselheiro,
Eu admirava a sua cultura, a sua capacidade, a sua decência maravilhoso. no trato da coisa Qualquer um pública. admirava aquele homem, né? No trato da coisa pública, ele era o primeiro. Eu admirava ele como advogado, que eu via as defesas dele lá, que... Era homem de júri. Jurista. Olha, ele é um tribuno maravilhoso. E eu sei que você teve uma participação muito grande nesse trabalho, a Comissão da Verdade que foi instaurada, se resgatou, começou, encontrou, na verdade, toda essa história. A verdade. Isso. É o que nós buscávamos, a família buscava a verdade, nada mais que a verdade, e somente a verdade. Você acha que Osasco hoje recupera por inteiro a trajetória de um de seus maiores filhos, seus ídolos, que é o Irã de Sanazar? Olha, eu acho que se fez justiça. Até então, muita gente fazia injustiça. Hoje se faz justiça. Essa Comissão Municipal da Verdade de Osasco, eu sou grato a ela por ter levantado a questão e agora ter trazido à baila a realidade dos fatos. Ou seja, eram fatos deturpados e agora são reais. Ou seja, a comissão pediu desculpas à família e à cidade. Você estava lá no dia. Sim. E se percebeu que se chegou a um denominador comum chamado justiça. Sim, porque inclusive se reconheceu pela quantidade de pessoas e de perto de 1000 pessoas do salão, antigo Salão Nobre, hoje Salão Osasco, da Prefeitura, que a Prefeitura, o prefeito Jorge Lapas foi muito bacana, ele colaborou colocando duas tendas ao lado do salão para que abrigassem mais gente. E o quilate das pessoas que frequentaram, né? Porque na verdade nós recebemos ali autoridades civis, militares, a sociedade. O bispo da Diocese de Osasco, Dom João Bosco. E o bispo e o Monsenhor da Claudemiro José dos Santos, que ele é o titular da Catedral Santo Antônio, cujo pai foi funcionário da primeira prefeitura, cujo irmão, do Monsenhor Claudemiro, foi funcionário da farmácia do meu irmão. Não esse Irante, mas um outro irmão chamado Achoute, que você sabe, você conviveu com ele, farmacêutico durante 55, 60 anos em Presidente Altino, e o irmão do Monsenhor Claudemiro trabalhou com ele há 50 anos atrás. Voltando à questão da primeira, quando eu vou interromper você, se permita, porque quando dois jornalistas falam, é problema, viu? Mas quem sai ganhando é o nosso então eu vou tomar essa liberdade. Precisa conhecer a história, né? Lá estava, vamos dizer assim, estavam representando todos os segmentos da sociedade. Ordens de advogados, a justiça de São Paulo estava lá através do desembargador Eduardo Cortes de Freitas Gouveia, meu grande amigo, que foi durante 12 anos juiz de direito na comarca de Osasco. Que me diplomou pela primeira vez como vereador. Sim, ele era juiz eleitoral. Eu tive a honra de receber dele o primeiro diploma como vereador. Então eu vou lhe confidenciar, eu e minha mulher, nós somos padrinhos de casamento dele. Que bom, que bom. Mas estava muito bem representado. Mas por exemplo, perdão, vou te cortar mais um pouco. Sabe quem estava lá? Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, ex-deputado federal, advogado brilhante dos grandes injustiçados da Revolução e ex-vice-prefeito da capital de São Paulo na gestão Erundina. Também estava lá. Os ex-prefeitos de Osasco, Francisco Rossi, Celso Antônio Gílio, Silas Bortolosso, Emílio Pereira de Souza, estavam lá. Isso é uma demonstração de carinho e de reconhecimento. Exato, e eu agradeço a todos pela presença, muito honrosa a presença. O Irante, qual que era a relação dele quando ele assumiu aqui? Porque a gente sabe que Osasco saiu de uma emancipação. Qual que era a relação dele com São Paulo, com Prestes Maia? Como que... Horrível. Durante o mandato dele horrível. Não podia contar com ele. O meu irmão, como prefeito, assumiu, foi lá pedir para ele ajudar Osasco. Falou, não. Por exemplo, quando o prefeito de São Paulo quando Osasco deixou de ser município, existiam carroções de lixo puxados por burros. Que vinha fazer a coleta aqui. Aqui em Quitaúna. Tinha um piano do Conservatório Musical, depois transformado em parque infantil e depois, hoje,
é a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Naquele tempo tinha um piano e também 3 ambulâncias. O meu irmão foi o maior ladrão, sabe por quê? Porque ele roubou as 3 ambulâncias de São Paulo e levou para o meio do mato para não deixarem levar, para o povo não ficar prejudicado. Esse é o verdadeira palavra ladrão. Ele mas era para ajudar o município, favor da população, não para pôr no bolso. Irante, como prefeito, qual foram as principais obras que ele executou? Todas as avenidas que dão acesso dos bairros para o centro, ele asfaltou. Todas. Inclusive o seu bairro, sim, Novo Osasco. Sim. Você deve se lembrar disso. Lembro, era Vinho Único até antigo, Vinho Único, porque quem conhece, que hoje depois passou a Saci, que é Padre Vicente Melilo. Isso. Né? Aquele trecho até a capelinha do Oriental ali. E depois até o Novo Osasco, subindo a rampa lá. Eu sou morador do Novo Osasco desde 62. Então, conheço também um pouquinho dessa história. E eu convivi com seu tio, ele Lima. Também morava lá. Isso. José Antônio de Lima, foi meu colega na Câmara. Isso. Então, as ligações todinha foi ele que fez. Ele que abriu. Hoje, sem dinheiro. Sem dinheiro. Ele fazia na base do amor, sem dinheiro. Porque não tinha imposto para arrecadar? Não tinha imposto, não tinha sede. Você falou que ele tomou posse, teve que contar com a ajuda. Foi lá num barraco. E não tinha um espaço físico onde ficar, não tinha imóvel. E outra, por exemplo, ele não alugava, ele comprava, dava um jeito, mas comprava. Exemplo, a Câmara Municipal hoje chegou a ser Paço Municipal, ou seja, Prefeitura, depois Fórum por muitos anos e agora a Câmara Municipal. Aquele prédio é próprio, é da Prefeitura aquele prédio, não paga aluguel não. Você como ex-presidente da Câmara sabe que você não pagava aluguel não. Graças a ele, antes de ser o fórum, foi a prefeitura. Então, foi a primeira sede da prefeitura. Não foi a primeira. A primeira foi numa região na Primitivo Vião. Não, a primeira sede comprada, adquirida. Isso, aí sim. Né? A primeira sede adquirida. Porque eu lembro posso contar uma história? Desculpa te cortar. Para os nossos telespectadores entenderem bem. Por exemplo, existe uma escola técnica chamada Senai. No bairro de Presidente Altino, na rua Ari Barroso, ao lado do Hospital Regional. Ok? O pessoal está entendendo? Tá, lá tem uma escola, Senai. Como é que se conseguiu isso? Foi na base do amor. Ou seja, o presidente da Fiesp, que manda no SESI, Senai, Senac, enfim, tudo isso, foi ao então prefeito Irã Sanazar e falou: eu tenho uma verba para construir. Um minutinho. Construir. Deixa eu falar um pouquinho. Pode falar. O jornalista interrompe outro, o vereador interrompe outro, é fogo, viu? Uma parte, excelência. Posso falar, não? Deve. Vamos lá. O presidente do Fiesp foi lá e disse assim: eu tenho uma verba para construir uma escola do Senai em Rio Claro, mas um grande benemérito de Osasco, ninguém fala isso, ex-dono da Cobrasma, Luiz Eulário do Bueno Vidigal Filho, vamos fazer justiça a esse homem, me pediu que transferisse essa verba de Rio Claro para Osasco, porque ele queria que se criasse estudos para a juventude poder trabalhar também na sua empresa, porque Osasco, na época, a metalurgia predominava. Soma, Cobrasma, Braseixos e assim por diante. E precisava de mão de obra especializada. Então graças ao Irante e à Fiesp e ao Luiz Eulário Bueno Vidigal Filho, é que se construiu ali na rua, repito, Ari Barroso. Ali existia algumas casas que foram como que chama? Desapropriadas. Se juntou uma rua chamada Rodolfo Zolli, entendeu? E se criou, então se fundou, se construiu essa escola. Eu sou obrigado também a fazer justiça. Como a prefeitura não tinha dinheiro para desapropriar e precisava, dentro de 15 dias, que se doasse esse terreno para o SESI, para a Fiesp construir, o que se fez? Meu irmão, como prefeito, foi ao Amador Aguiar, dono do Bradesco, hoje, na época, Banco Brasil de Desconto, repito, e pediu que ele comprasse títulos da dívida pública, como se fossem ações da prefeitura. Sim. Com esse dinheiro,
pôde desapropriar aquelas terras, aquelas casas, e se doasse então, como se doou para a Fiesp, ao Senai, construir a nova escola. Breje, a relação com São Paulo era ruim. E com a Câmara de Osasco? Como que era Difícil. A relação do prefeito? Metade era favorável, metade era contra visceralmente. Por quê? O Irante, pobretão, coitadão, jovem, idealista, não tinha grana. Ele ganhou na burdoada. Ganhou de quem? De dois grandes endinheirados. Não vou falar mal de ninguém. Sim, não tem que falar. Mas não, eram donos de muito, gastaram milhões. Hoje seria milhões. E o Irante não tinha dinheiro. Consequentemente, nenhum partido quis apoiar o Irante. O Irante foi buscar, e vou fazer uma justa homenagem a um homem chamado Ricardo Alvarenga Trípoli, que era secretário de um partido chamado PRT, Partido Rural Trabalhista, do famoso Hugo Borg. E esse Ricardo Trípoli nada mais é do que o pai do deputado Roberto Trípoli, pai do deputado Ricardo Trípoli, um é estadual, outro é federal. E ele garantiu uma legenda, um partido só, o Partideco. E os outros, por exemplo, o Menck tinha 7, 8 partidos, o Fuad tinha 4, 5 partidos, o outro tinha não sei o quê, e o Irante só tinha um partido e ganhou. Então, consequentemente, não tinha... Você quer que eu termine, né? Quer que eu pare? Está terminando? Acabou? Fique à vontade. É? Não, é que está Então, chegando um monte de pergunta aqui para você. Aqui. Na época, o Irante só tinha um partido. Consequentemente, só tinha 3 vereadores. Aimoré de Melo Dias, Clóvis Assaf, pai hoje do presidente da Câmara, Jair Assaf, e Adevaldo José de Castro, que depois transformou-se em inimigo, adversário político. Chegam algumas perguntas aqui. Pode. Berenice Campos, final do telefone 1794. Ela pergunta o seguinte: se o doutor Irante não tivesse sido afastado, a história da cidade seria diferente? Muito. Muito. Eu agradeço a pergunta e muito. Cristiane Lemos, final do telefone 9479. Como o senhor vê a participação da juventude de Osasco na política da cidade? Não tem muito a ver com a questão do que nós estamos discutindo. Eu sou favorável à entrada da juventude na política, porque ela é mais honesta do que nós velhos gagás, safados sem vergonhas, que normalmente vão lá muitas vezes para tirar proveito e não ajudar o semelhante. Desculpe, vamos fazer o nosso... Nós somos velhos, né? Vamos falar da juventude, que é bela, e a velhice é uma caca, né? Breje, nosso tempo já está se exaurindo aqui, mas eu queria te perguntar mais algumas coisas, mas isso, nós vamos conversar um pouquinho mais. Mas eu tenho ainda um minutinho, dentro das considerações finais, eu queria que você falasse quantas homenagens foram feitas para Irante Sanazar. Muitas, inclusive a do Exército. Boina preta, boina azul, boina verde, boina não sei o quê. O Irante era catedrático em matéria de homenagens dos bombeiros da Polícia Militar, do CPM-8 da Polícia Militar, do 14º Batalhão da Polícia Militar e assim por diante. E agora, depois de morto, recebeu aí viadutos... Você quer que eu fale? Não, Você quer que eu fale? Foi consignado com seu nome várias denominações de logradouros públicos, como Trevo, Jandira Itapevi, Aldeia da Serra, pela Castelo Branco, quilômetro 32, uma avenida quase 3 quilômetros em Osasco, chamada Irante Sanazar, a FATEC de Osasco, que congrega 5.000 alunos, é uma das maiores do estado de São Paulo, chama-se Irante Sanazar, e recentemente, ou seja, no ano passado, a Prefeitura de São Paulo denominou a Ponte Jaguaré da Marginal Pinheiros, também Ponte Jaguaré Irante Sanazar. A história do Irante não dá para ser contada em 30 minutos. Tem muita coisa ainda para a gente falar e o nosso programa vai ficando por aqui. Quero agradecer ao nosso entrevistado aqui hoje, o Breje Sanazar, nosso amigo. Tem mais pergunta aí? Manda bala. Tem mais, mas o nosso programa já como é ao vivo, não tem mais como... Agora que eu peguei no breu, você quer mandar embora? Mas nós vamos fazer um outro programa. Quero agradecer especialmente a você que nos acompanhou, que enviou suas perguntas. O nosso programa Debate Urbano fica por aqui, prometendo voltar na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Mas eu quero...